Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Versículo 58 do capítulo 8 de João, a gente ouve Jesus falando: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, versículo 59, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus, nesses versículos aqui, ele tinha acabado de confrontar os judeus. Essa expressão, eu sou, e para quem já esteve participando dos estudos com Edson Luiz, essa expressão, eu sou, em outras palavras, quer dizer, né, que Jesus estava se colocando na posição de Deus. Eu sou, né? Ou seja, eu sou igual a Deus, eu sou Deus. E aí, os judeus ouvindo estas palavras, pegaram em pedras para querer jogar, para apedrejar Jesus, ou seja, um sinal de blasfêmia, porque o que Jesus tinha acabado de falar, de se colocar no mesmo nível de Deus, era sim motivo de apedrejamento por blasfêmia. Veja, está se colocando no lugar de Deus, deve ser apedrejado. E assim os judeus quiseram fazer, né? Se você olhar no Velho Testamento, essa expressão eu sou, olhe lá para Êxodo 3, de 13 a 15, ele vai nos remeter ao entendimento desta frase que Jesus disse, eu sou. Também, no livro de Isaías, dos capítulos 40 a 55, você vai ver repetidas vezes a frase, eu sou, se referindo a Deus. E aí, depois desse embate de Jesus com os judeus, né? E os judeus querendo apedrejá-lo por blasfêmia, capítulo 9 vai falar sobre mais uma maravilha, mais uma cura que Jesus fez. Olha lá, capítulo 9 do Evangelho de João, diz lá, dos versículos 1 ao versículo 12, né, que Jesus e os discípulos, eles caminhando, né, viram um homem cego de nascença. Cego de nascença, né? E aí, até uma pergunta dos discípulos, mas olha só, um cego de nascença, ou seja, quem nunca tinha visto a luz, quem nunca tinha visto as pessoas, quem nunca tinha visto a natureza, o sol, as estrelas, o fato da cura deste homem causaria muito mais impacto nas pessoas. Porque desde sempre este homem era cego, né? Era um cego de nascença. Então, se colocarmos duas situações, um cego de nascença e um que ficou cego,
qual que seria o impacto maior? Em qual situação as pessoas teriam maior impacto? Eu diria que aquele que nasceu cego, sendo curado, causaria um impacto muito maior do que aquele que foi curado, né, de uma cegueira, né, que teve durante a sua vida e não nasceu cego. Bom, aí tem a famosa pergunta dos discípulos que falam, né, que, olha, quem que pecou? Os pais ou este homem para ter nascido cego? Né? E aí, uma outra coisa que a gente vê que os discípulos tinham também esse entendimento de que o sofrimento físico era uma correlação ou correlacionado com o pecado, né? Ou seja, o sofrimento físico advindo de um pecado. Este era o entendimento dos discípulos, era o entendimento dos judeus. Eles pensavam que toda doença, todo sofrimento físico era oriundo de algum pecado. Bom, mas Jesus fala, e eu chamo a atenção aqui, olha só o que Jesus fala: nem ele, nem seus pais pecaram. Ou seja, não existe essa correlação entre sofrimento físico, no caso, a cegueira de nascimento, com o pecado. Nenhum dos dois pecaram, nem os pais, nem ele, né? Como se uma criança lá no ventre pudesse pecar, né? Mas Jesus fala, não é por causa do pecado. E aí, diz ele, mas isto aconteceu para que, olha só o que diz, né, o versículo 2, né, a questão e a resposta de Jesus no 3, mas para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ou seja, qual a razão daquele homem ter nascido cego? Não é pecado, não é nada. Mas Jesus fala, é para que as obras de Deus aconteçam na vida daquele homem. Para quê? Ou seja, sofrimentos acontecem no nosso dia a dia? Acontecem. Mas qual a razão desse sofrimento? Por que eu estou sofrendo? Muitas vezes nós podemos ter questionado os sofrimentos pelos quais eu e você, nós passamos. Mas qual que é o motivo desse sofrimento? Qual que é a razão? Qual é o propósito? Para aquele homem, o propósito era que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Sofrimento, quando nós passamos, nós entendemos que é para isso. Deus quer algo quando nós passamos por sofrimentos, por dificuldades. Nós enxergamos desta forma? Ou simplesmente nós enxergamos que estamos sofrendo e vida que segue? Será que há uma razão para o sofrimento que eu e você nós passamos? Naquele caso, era para que as obras de Deus se manifestassem na vida daquele homem. Outro ponto que chama a atenção nossa, nesse trecho, é que essa cura foi realizada no sábado, sim, né?
nos versículos 13 a 34, a gente vê a cura deste homem sendo realizada no sábado. Mas, olha só, o fato de Jesus ter curado aquele homem num dia de sábado mostra para as pessoas e mostra para nós. Quando Jesus efetuou a cura, sendo num sábado, qual foi a acusação que os judeus fizeram contra Jesus? Olha, esse homem aí é um pecador. Por quê? É um pecador porque ele não guarda o sábado, ele não guarda a lei de Moisés, ele é um pecador. Ou seja, se é um pecador, e aí a cultura, o entendimento do judeu é que todo pecador, ele não fazia obras boas, maravilhas e milagres. Ele é um pecador, né? Jesus, sendo acusado pelos judeus de pecador, veja lá, versículo 16, diz o seguinte, né? Por isso diz lá, por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Por quê? Porque ele não obedece à lei de Moisés, ele não guarda o sábado, ele não é um homem de Deus, então isso que ele está fazendo não é de Deus, longe disso, né? Porque não guarda o sábado. Outros diziam, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E aí, diz o texto que houve dissensão entre eles. Espera aí, ele é pecador ou ele não é pecador? Ele é pecador porque ele não observa a lei de Moisés, ele não guarda o sábado, ele não é de Deus, ele é pecador. Mas, espera um pouquinho, mas como que pode um pecador fazer isso que a gente acabou de ver? Pode um pecador fazer esse sinal que a gente acabou de ver, de testemunhar? Houve, né, uma dissensão entre os próprios judeus, uns a favor de Jesus ser um pecador, não é um homem de Deus, e outros afirmando que não, espera aí, um pecador não pode fazer isso que esse homem está fazendo, né? Ou seja, em outras palavras, ele é um homem de Deus, sim, são coisas de Deus, sim, que estão sendo feitas aqui. Como pode um homem fazer o que um pecador, né, pode fazer, isso que nós estamos vendo? E aí, o que esses fatos, essa discussão gerou, né, naquele homem? Olha só, os fariseus, os líderes religiosos, os judeus estavam querendo questionar. Peraí, deixa eu ver, mas peraí, esse homem é aquele cego de nascença? Eu acho que ele não era cego coisa nenhuma, né? Será que ele era cego mesmo? Né? Ou seja, a discussão, a celeuma em torno da cura daquele homem, não era cego não, né? E aí, peraí, vamos chamar os pais para tirar a prova aqui a limpo, vamos perguntar para os pais, né? E aí, os pais são chamados e, olha, é o nosso filho sim, eu sei que o nosso filho nasceu cego, isso eu sei, né? Ele é o nosso filho e a gente viu ele nascer, a gente criou ele e realmente ele era cego, né? Vocês estão querendo saber? Pergunte para ele novamente, né? E aí os judeus foram inquirir novamente o próprio homem que fora curado.
olha só, quais as respostas deste homem aos questionamentos dos judeus? Versículo 17 diz lá, né? De novo perguntaram ao cego, já tinham perguntado uma primeira vez. E aí, versículo 17, de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é um profeta, respondeu o cego que fora curado. Ele é um profeta. Quem que era o profeta para o judeu? Né? Eram judeus de destaque, né, para o judaísmo. Era Moisés, a lei, e profetas, que eram os intermediários entre Deus e os judeus. E este homem está falando, olha, é um profeta. Então, a resposta daquele homem ao afirmar que Jesus era um profeta tinha um peso grande para os ouvintes. Uma outra coisa, e aí versículo 25, quando ele é inquirido novamente, né? E aí versículo 25 diz lá, né? É pecador, não é pecador, não guarda o sábado, não guarda a lei de Moisés, não é de Deus. Não pode ser pecador, porque os sinais que ele faz só pode vir de Deus. E aí, versículo 25 diz novamente, ele retrucou, olha, né? Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Se é pecador ou não, vocês estão discutindo isso entre vocês, eu vou ficar de fora. O que eu tenho certeza aqui é que eu era cego de nascença e agora eu estou enxergando. E aí, versículo 27, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos, por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês querem ser discípulos dele? Versículo 27, com tantos questionamentos, indagações a respeito do que tinha acontecido com aquele homem. Peraí, né? O que vocês estão querendo afinal? Já não é a primeira vez, já não é a segunda vez, vocês já estão me perguntando isso várias vezes. Vocês querem ser discípulo dele também? Acaso vocês querem ser discípulos dele? Tudo isso que a gente narrou aqui é aquele cego que fora curado falando para as autoridades, para os judeus. Versículos 30 e 31. Aliás, vamos do versículo 30. Respondeu-lhes o homem: isso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos, né? Novamente, aquele cego falando, dando um tapa com luva de pelica aos judeus. Espera um pouquinho, vocês não sabem de onde ele é? Eu só sei que ele operou um milagre, e um grande milagre na minha vida. Vocês não sabem de onde ele é? De onde ele é? Quem que faz milagres? Senão Deus. Quem que faz curas? Senão Deus, né? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Novamente, vocês ficam questionando aí que ele é pecador, que ele não é pecador, fica essa discussão. Eu só falo uma coisa,
Sabemos que Deus não atende a pecadores. O que aquele homem que fora cego estava falando, afirmando? Deus não atende pecadores. Portanto, este homem que me curou não é pecador. Conclui-se. Né? Desde que há mundo, versículo 32, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Mais ainda, a gente nunca ouviu falar de uma cura tão grande. Um cego, um homem, uma pessoa que nasceu cega, tornar a enxergar. Nós nunca ouvimos isso. E Deus não atende a pecadores. Qual que foi o impacto que aquele homem estava causando junto aos judeus? A cura que aquele homem recebeu, o tamanho da bênção, do milagre efetuado na vida daquele homem por Deus, foi tanto que impactou a vida dele, ao ponto de falar: olha, se é pecador ou não, eu não sei, mas eu estou enxergando. Eu só sei que Deus não ouve pecadores, Deus não atende os pecadores. E foi Ele que fez isso. Olha, vocês estão questionando, querendo saber, vocês estão querendo ser discípulos dele também? Por quê? Aquele homem, ao receber esta cura, ele passou a seguir aquele Jesus. Vocês querem ser discípulos dele também? Gratidão era algo que estava presente no coração daquele homem. Imagina, você nunca ter visto a claridade, nunca ter visto a natureza, nunca ter visto a face das pessoas. No momento seguinte, ele admirando, ele vendo, ele podendo, enfim, ver o que é a face de uma pessoa, as características de uma pessoa, as árvores, as folhas balançando. Foi algo extraordinário. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, tem um vídeo na internet de um bebezinho que colocam um óculos nele e ele muda completamente a feição dele quando através do óculos ele começa a ver as imagens. A gente vê a reação daquele nenezinho, ele começa a ficar admirado, ele fica espantado, porque ele estava vendo diferente agora. Imagina este homem, o impacto que Jesus causou na vida dele. E esse impacto se transformou em gratidão, porque ele falava aos quatro ventos, para todos que quisessem ouvir: olha, eu só sei que este homem me curou. Eu só sei que Deus não ouve pecadores, mas esse homem aí foi o que me curou.
medo, a gente diria que o medo passou longe deste homem. Por quê? Quando chamaram seus pais para confirmar se aquele homem era de fato o filho deles, os pais só confirmaram: perfeito, eu sei que ele é o nosso filho, eu confirmo para vocês que ele nasceu cego. E aí, as falas dos pais para por aí. Por quê? Vocês querem saber se ele foi curado, o que aconteceu com ele? Os pais falam: pergunta para ele, porque ele já tem idade, por causa do receio da reação dos judeus. Porque os pais sabiam que não era para falar de Jesus, não era para pregar Jesus. E os pais, temendo a reação dos judeus, param por aí. Só confirmam que ele era cego de nascença e que aquele homem era sim o filho deles. Depois, pergunta para ele. Aí ele já tem idade para responder esse questionamento. E aí, aquele homem, sem medo, começa a falar sobre Jesus. Começa a pregar para os judeus. Versículo 33. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Aí, os judeus, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? O que é isso? Você é nascido no pecado, você nasceu cego. Ou seja, olha lá, pensamento do judeu, correlacionando sofrimento físico com pecado, né? Olha, você foi concebido em pecado e agora você quer nos ensinar? E aí, os judeus os expulsou. Versículos 39 a 41, diz lá, né? Olha só o que a cegueira, mas não a cegueira física, a cegueira espiritual faz. Versículo 28 vai falar lá. Então injuriaram e lhe disseram: discípulos dele é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Por isso que nós guardamos a lei, por isso que nós guardamos os sábados, por isso que a gente não faz nada no sábado, diferente deste homem que faz cura no sábado. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, nem sabemos de onde é. Sabemos de Moisés, o que Moisés fez, conhecemos a história de Moisés, mas esse daí, ele não sabe nem de onde veio. A cegueira espiritual, né, leva à rejeição de Jesus Cristo. E quando eu falo de rejeição, estou falando da rejeição não só literal, mas através das nossas vidas, através do nosso viver, através do como nós nos portamos e nos comportamos no dia a dia. Viver de forma que as obras de Deus sejam testemunhadas pelas pessoas.
foi o que aquele homem curado da cegueira física fez. Jesus curou a cegueira física daquele homem cego de nascença. Mas, mais do que a cegueira física, o homem precisa se preocupar com a cegueira espiritual. Jesus é a luz do mundo. Ele veio para trazer luz ao mundo de trevas. Eu e você possamos ser tão impactados quanto aquele homem foi. Porque ele não se calou. Mesmo diante da pressão, do receio, do medo, ele não se calou. Que eu e você, nós possamos mostrar a luz de Jesus ao mundo, porque ele veio para ser a luz deste mundo em trevas. Que Deus nos abençoe.